Aleluia. Aleluia. Só tu és santo. Só tu és santo. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos. Declara nesta manhã, nesse início de semana, só tu és santo. Obrigada, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Aleluia. Como Jesus. Bom dia, minhas irmãs. Sejam bem-vindas aqui no nosso devocional. Cante esse louvor, permita que ele faça parte das suas primícias do dia. Vou pedir nesse lugar todos os dias. Aleluia. Deixa eu ficar todos os dias. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando agora. Extraordinário dia, graça e paz. Que alegria receber vocês aqui para o nosso devocional da semana, né? Iniciando a nossa semana com esse tema tão poderoso. Esterilidade curada. Minhas irmãs, ontem eu conversava com... Deixa eu só colocar o nosso instrumental aqui. Alguém fala aí pra mim se tá me vendo e ouvindo bem, tá? Nós estamos com uns probleminhas de internet. E às vezes pode ser que você não esteja me ouvindo. Você me fala que eu troco aqui do Wi-Fi pro 4G, tá? Vamos me posicionando aí, por favor. Gente, deixa eu contar pra vocês. Contei ontem para uma irmã lá no culto. Tá bom, né? Vocês vão me falando. Esse tema falou tanto comigo, né? Na manhã de ontem, eu acordei com muita dor de cabeça, né? De sexta para sábado nós tivemos a nossa oração da madrugada. Quem tava? Foi muito forte, né? Muito poderosa. Ontem... Algumas irmãs me falaram, André, como foi poderoso, como foi forte, como foi pontual a oração da madrugada. E sempre é assim, né? Porque não é André, é o Senhor, é o nosso Deus que faz, né? E Ele faz. E aí, no sábado, eu e a Valentina, nós ficamos trabalhando o dia todo, né? No nosso workshop, né? Que é onde eu vou falar pra vocês sobre relacionamentos. Foi, né? Olha o que a Cassu falou, eu estava e foi poderosa. E eu fui dormir bem tarde já, cansada, né? Gente, eu levantei ontem e falei assim, Espírito Santo, desse jeitinho que eu tô contando pra vocês, Espírito Santo, eu não tenho, o Senhor não me entregou o tema do devocional dessa semana. O que nós vamos falar essa semana, né? O que o Senhor quer que eu aborde? O que o Senhor quer fazer em mim, através de mim, para suas filhas que estão lá, para aquelas mulheres que te buscam todos os dias?
E como eu tava com muita dor de cabeça, eu fechei o olho e falei, eu vou ficar mais um pouquinho até a dor de cabeça melhorar. E aí veio muito forte ao meu coração: levanta, vai pro seu escritório que eu vou te dar o tema. A hora que eu comecei a levantar da cama, que foi tão forte, olha que lindo isso. O tema já veio ao meu coração: esterilidade curada. Meu Deus, eu falei, sabe quando a gente assusta assim? Eu assustei. E aí meu marido tava aqui na sala. Eu entrei aqui, deixa eu te mostrar onde que eu escrevi, pra eu não esquecer. Isso aqui é um rascunho que eu tô fazendo do workshop, né? Onde eu vou falar sobre as consequências do adultério. Aí eu fiz um rascunho aqui, mas olha aqui aonde eu escrevi: esterilidade curada. Pra eu não esquecer. Eu falei, meu Deus, eu não posso esquecer esse tema tão pontual, esse tema tão forte. Aí eu vim, escrevi e já sentei aqui, onde eu faço devocional com vocês. E, gente, deixa eu mostrar, pra vocês acreditarem. Eu comecei escrevendo aqui, ó. Olha isso aqui. Ai. Isso aqui tudo. Ele foi me falando. Ele foi ditando, ele foi falando. E eu mostrei pra minha irmãzinha ontem. Meu dedo até começou a dar calo aqui, ó. Eu já tenho um calo aqui no dedo de escrever. O calo ficou bem mais evidente, porque eu fui escrevendo, ele foi me direcionando. Por que eu tô te contando isso aqui? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo e com você no devocional dessa semana. André, mas toda semana ele fala. Mas esse tema, ele veio muito de encontro a coisas que eu vivi há um tempo atrás, né? E que precisaram ser curadas, que precisavam ser ressignificadas, que precisavam ser levadas aos pés da cruz de Jesus. E é isso que eu creio que o Espírito Santo quer fazer nessa semana, na minha vida e na sua vida. Então, essa palavra que eu vou ministrar a partir de hoje aqui, né, que o Espírito Santo vai ministrar, vai gerar em você cura de áreas da sua vida que se encontram neste momento, nesse tempo, estéreis. Nós vamos ver na Bíblia exemplos de mulheres estéreis, mulheres que queriam gerar, mulheres que de um tempo, foi preciso um tempo para que os milagres, um verdadeiro milagre chegasse na vida dela. Nós vamos ver histórias aqui da Bíblia de Sara, de Ana. Nós vamos ver, ele foi me dando pontualmente. Nós vamos ver aqui também história de Mical. Nós vamos ver aqui também história de Isabel. Todos os processos de esterilidade que essas mulheres passaram, como se deu, como elas enfrentaram. E quando eu fui, vocês sabem que eu gosto de trazer o significado das palavras, né? Quando eu fui pesquisar o significado da palavra esterilidade, entre outros conceitos que nos é ensinado e que está absolutamente certo, né? Como eu falei agora há pouco, a questão da maternidade não gera filhos, né? Não gera descendentes. Me veio também a seguinte definição. Se vocês quiserem anotar aí, né? Lembra que o nosso devocional sempre, papel, caneta, palavra, cafezinho, né? Já vou fazer essa semana o pedido das nossas canecas para quem encomendou, tá bom? Mas eu quero, antes da gente orar, que você anote esse significado, essa definição de esterilidade. Falta do necessário, ausência, escassez, penúria, improdutividade, incapacidade de reprodução. E eu quero que você escreva
traga à memória nesta manhã, nesse primeiro dia, qual área da sua vida se encontra estéril, sem produtividade. Qual área da sua vida se encontra na escassez, na ausência, na penúria, na improdutividade, na incapacidade de reproduzir, na falta do necessário. Quando o Espírito Santo me trouxe esse tema, né, e ele foi muito pontual, nós não vamos tratar aqui só da esterilidade no campo de filhos, descendentes, mas na esterilidade de áreas da nossa vida emocional, física, espiritual, relacional. Coloca aí, minha irmã, no seu caderno. Seja sincera com você mesma. A cura só acontece se eu tiver consciência do lugar aonde eu estou. Qual área? Anota essa pergunta aí. Qual área da minha vida hoje se encontra estéril? E responde. Não precisa responder nos comentários. Você vai responder pra você. André, eu tenho passado momentos de esterilidade no meu relacionamento. Não dá mais frutos. Não produz mais. Nós estamos literalmente na escassez. Andréia, tem sido a minha área financeira, a minha área de relacionamento? Eu não sei. O Espírito Santo quer tratar conosco essa semana sobre estas áreas de esterilidade. Anota aí. Anota a pergunta e anota a sua resposta. Não é nos comentários, é no seu caderno. Qual área da minha vida se encontra em esterilidade? Improdutiva? Sofrendo ausências? Falta do necessário? Escassez? Penúria? Anota. Anotou? Nós vamos orar. Se você puder, fecha seus olhos. Eu sei que tem muita gente que nos acompanha indo para o trabalho ou no trabalho, mas se você puder, se estiver na sua casa, se você estiver no seu momento aí, fecha seus olhos. Eu quero orar com você e por você. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero te entregar nesta manhã todas estas minhas irmãs. Pai, eu sei que o Senhor é pontual em tudo. E que essa palavra, esse tema que o Senhor trouxe ao meu coração, esterilidade curada, é porque muitas de nós estamos estagnadas, estamos improdutivas, estamos vivendo na escassez em alguma área da nossa vida ou em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu te peço nesta manhã, na autoridade de sua filha amada, querida, visita nesse momento o coração de cada uma das minhas irmãs. Visita essas áreas que elas colocaram e que elas anotaram. Cura, restaura, ressignifica. Arranca toda raiz de iniquidade, toda raiz de orgulho, toda raiz de ira. Pai, que esse devocional desta semana fale profundamente com cada um de nós. Que ao sairmos desse devocional, nós possamos sentir a sua doce presença, a cura, a libertação de tudo aquilo que vem prendendo essas minhas irmãs, de tudo aquilo que vem
fazendo com que elas se percam, se desesperem. Ó Senhor, eu creio que tudo, absolutamente tudo é possível àquele que crê, e eu creio. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós, fala conosco, trata conosco, nos direciona, nos orienta, nos mostra, alinha o nosso coração com o coração do nosso Pai. Seja o nosso intercessor, seja aquele que nos corrige, que nos molda, que nos mostra, que nos direciona. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste lugar, neste momento, e prendam em cadeia toda seta do inimigo. Que todas as sementes que forem aqui lançadas, que elas encontrem um solo fértil no nosso coração e que produza muitos frutos em nós, nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos. Que Satanás não tenha o poder de tirar de nós a compreensão de cada palavra que venha estar, que Deus venha trazer aqui neste momento. Pai, obrigada, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa semana aqui no devocional. Curas, libertações, entendimento. Eu creio e eu declaro, eu profetizo bênçãos, que as comportas do céu se abram neste momento, sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Proteja os nossos, onde tiver uma gota de sangue nossa, que os seus anjos possam ir lá e proteger. Que seja uma semana de bênção, de paz, em nome de Jesus, na minha e na sua vida. Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Amém. O tema dessa semana é esterilidade curada. E prepara o seu coração. O Senhor vai falar com você. Amém. Hoje nós vamos refletir juntas sobre a história de Sara. Andréia, mas você já falou dessa história aqui, você já mostrou para nós alguns pontos desta história, mas eu quero, minha irmã, que você preste bastante atenção. Se você puder, você para o que você está fazendo, pega o seu caderno e fica aqui comigo. Não permita que o inimigo roube as sementes que vão ser lançadas aqui hoje e durante toda essa semana. Tem algo poderoso aqui. Tem algo poderoso para você. Abra sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 5. Hoje nós vamos ficar em Gênesis, tá? Nós vamos manusear mais a nossa Bíblia. E eu quero que você preste bastante atenção. Se você é assim como eu, daquelas que anota, que vai fazer muito sentido. Gênesis 15. Isso, Gi, obrigada. À medida que vocês forem encontrando, é o primeiro livro da Bíblia. Vamos dizendo amém aí, para eu entender? Gênesis 15. Ai, queria um cafezinho. Valentine, queria um cafezinho, mas ninguém tá aqui pra ir lá me servir um cafezinho, irmãs. O povo tudo saiu, acho. Amém? Na minha Bíblia tá escrito assim, ó. Aquele título, a epígrafe. A aliança de Deus com Abrão.
ou é Andréia, não é Abraão, mais pra frente, né? A gente vai ver que o Senhor muda o nome dele para Abraão, mas aqui é Abrão. Gente, vocês esperam eu lá pegar um cafezinho rapidinho? Rapidinho. Obrigada, minhas irmãs. Vamos lá, então. Capítulo 15 diz assim, ó. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha o 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Sublinha essa parte. Seu herdeiro não será esse. O filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Olha o 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é vida, que é eficaz, que é espada, que é correção, mas que também é amor. Fala conosco através dela. Fala tudo aquilo que nós precisamos nesta manhã. Nós estamos aqui para te ouvir. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui o que nós acabamos de ler, minhas irmãs, meus irmãos, tá falando sobre... A frase principal da minha tá assim: a aliança de Deus com Abrão. Aliança. Quando eu falo de aliança para você, no que você pensa? Vamos ver qual que é a sua imagem de aliança. Quando alguém fala, eu vou fazer uma aliança com você, quero fazer uma aliança com você, uma aliança com Deus, o que isso quer dizer? O que é uma aliança com uma pessoa e o que é uma aliança com Deus? Porque a palavra nos traz a aliança de Deus com Abraão. Essa semana, semana passada, nós tivemos a conferência da família lá na nossa igreja e foi falado muito sobre isso, né? Teve uma pregação que falou exatamente sobre aliança. Aliança é mais do que um contrato, é isso que vocês colocaram, um comprometimento, um compromisso. E foi isso que o Senhor fez com Abrão, um compromisso. E alianças que são feitas, alianças que são realizadas, não se quebram. E aqui nós acabamos de ler que Deus havia feito uma aliança com Abrão. Abrão questionou aqui, você vai ver no versículo 2, no versículo 3, que ele continuava sem filhos e sem herdeiro. E que o herdeiro do que ele possuía era
um servo da casa dele. Aí ele falou: um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele afirmou. Então o Senhor falou para ele: seu herdeiro não será este. O que nós podemos tirar de lição desses versículos que nós lemos? Que às vezes, muitas vezes, o que a gente acha que é algo que já foi confirmado para nós, que já foi selado para a nossa vida, não é o que Deus tem preparado para nós. Aqui, esse homem já estava desesperançado. Eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiros. Quem vai ser herdeiro o meu herdeiro vai ser esse servo. E o Senhor trouxe uma nova visão para Abrão. Não, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Houve uma aliança, houve uma promessa aqui no capítulo 15. E mais do que isso, além do filho, Deus mostrou as estrelas do céu para ele, pediu: conte-as, se você pode contar, porque assim será a sua descendência. Eu estava imaginando, quando eu estava lendo, meditando nesta palavra, ele queria um filho. Deus deu além, porque é isso que ele faz conosco. Nós vamos ver no decorrer que ele deu filho e deu ainda nações. Eu gostaria que você ficasse muito atenta para você acompanhar a cronologia aqui. Vira aí a página da sua Bíblia. Vamos lá para o capítulo 16. Capítulo 16. O nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, isso é Sarai, que até então era Sarai, depois que o nome dela muda para Sara, né? Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E Abrão atendeu a proposta de Sara. Os anos foram passando, os dias foram passando, eles tinham uma promessa. Só que diante da angústia, da iminência, da realização de uma promessa, entre o anúncio da promessa e o cumprimento dela, existe algo que eu sempre falo para vocês: processo. E os processos, eles levam tempo. Não é num estalar de dedo que as coisas acontecem. Não foi assim com Abrão e Sarai. Só que para aquela mulher, para aquele homem, na iminência de achar que está demorando demais, isso não vai se cumprir, o que eles quiseram fazer? Aliás, o que eles fizeram? Sabe aquela famosa: eu vou dar uma ajudazinha para Deus, eu vou dar uma forcinha para Deus. Tá, tem uma promessa do filho meu, pode ser que esse filho seja com essa serva. Mas não era essa a promessa que Deus tinha para Abrão. E nós vamos ver aqui o que aconteceu. E o que acontece, presta atenção, na minha e na sua vida, quando eu e você desejamos dar uma forcinha para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Anote essa frase que eu vou te dizer. Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Ele precisa e conta com a minha e com a sua obediência. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Quantas coisas na nossa vida, minhas irmãs, nós deixamos de acessar porque nós falamos assim: tá demorando muito.
Tem uma promessa, mas está demorando muito. Eu, do meu jeito, vou dar uma forcinha para Deus. Ei, quem diz que Deus precisa da sua força? Ele precisa que eu e você sejamos obedientes. Por estarmos cansados de esperar, por olhar e não ver com os nossos olhos físicos nada acontecendo, eles quiseram dar uma forcinha para Deus. Você já quis ajudar Deus na sua vida? Essa eu quero que vocês respondam. Você já quis ajudar Deus na sua vida? E um ditado muito popular: meteu os pés pelas mãos? Responde aí nos comentários. Eu já quis. E qual foi o resultado na sua vida, Andréia? Deu ruim. Deu muito ruim. Porque Deus, mais uma vez, Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Ele precisa da nossa obediência. Porque se Ele falou que vai realizar, Ele vai realizar. Que dia? O tempo é dele. O tempo é dele. Eu não sei se vocês pegaram. Isso é muito, muito, muito forte. Quantas vezes eu e você, por não querer esperar as promessas que Deus fez para mim, fez para você se cumprir, nós passamos na frente de Deus e trocamos os pés pelas mãos. E isso tem consequências. O filho que Deus havia prometido para Abrão e Sara não era esse filho. Não era esse filho. Eu já li e estudei alguns estudos que dizem assim: Ismael, filho da precipitação. Presta atenção. Quantas vezes você e eu geramos Ismaéis, filhos da precipitação, por não entender o tempo e o momento de Deus agir na nossa vida. Tá demorando, André, eu sei. André, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, mas ainda não se cumpre. Você tá fazendo a sua parte? Você já olhou quais são as lacunas que estão abertas na sua vida? Ei, você está gerando Ismaéis ou Isaac? Os filhos que você tem gerado nas áreas da sua vida, traz isso para a área da sua vida. Nessa área que você anotou aí no início do devocional, tem sido Ismael ou tem sido Isaac? Tem sido filho da precipitação ou tem sido filho da promessa? E quais consequências você vem pagando na sua vida, vem usufruindo na sua vida por ter gerado Ismael, sendo que Deus te prometeu um Isaac? Aleluia. Aleluia. E os Ismaéis que vêm na nossa vida, eles trazem consequências. Quer ver? Ainda no 16. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Tô lendo 3 agora. Versículo 3 do capítulo 16. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Olha as consequências. Começou aqui, ó. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Quando Agar engravidou, se viu grávida, ela começou a desprezar Sarai. Sua senhora, ela era serva de Sarai. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai. Sua serva está em suas mãos.
Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Olha as consequências. Olha as consequências da desobediência. Olha as consequências da precipitação. Presta atenção. Traz isso para isso aí que você escreveu. Quais têm sido as consequências da sua desobediência? Porque a desobediência, a precipitação, causou para aquela família desonra por parte da serva, contendas. O que você tem? Quais têm sido as consequências que têm sido geradas pela sua precipitação? Ismael era filho, mas não era aquele que Deus havia prometido. Minhas irmãs, vamos abrir um parênteses aqui. Tem coisas que nos parece boa. Tem coisas que parecem vir até de encontro à nossa necessidade naquele momento. Mas por mais que tenha uma aparência boa, por mais que você olhe e fale, nossa, me veio como uma luva neste momento, não é aquilo que Deus prometeu para você. Toma cuidado, porque se não é aquilo que Deus prometeu para você, minha irmã, as consequências virão. As consequências virão, assim como veio. Essas são uma das desonra por parte da serva, contendas entre aquele casal e entre aquela família. Anota aí. Eu quero que você anota quais têm sido as consequências que eu venho colhido por precipitar, por dar aquela ajudazinha que eu julgo que Deus precisa. Anota aí, eu vou te dar esse tempo. Anota. Andréia, a minha casa tem sido cheia de contendas. Andréia, eu tenho descumprido princípios que Deus ordenou. Anota aí. Anota aí. Anota. Se você desobedecer um princípio, olha a pergunta da Cíntia, como entender o que é a promessa e o que não é do Senhor? Gente, por isso que eu falo para vocês, é importantíssimo nós estamos alinhados na palavra. A palavra tem tudo o que eu e você precisamos. Se vai descumprir um princípio, se vai contra a Bíblia, Deus não vai contra aquilo que Ele mesmo designou para nós. Eu preciso entender o que a palavra me fala sobre isso. Por exemplo, eu vou fazer um workshop sobre relacionamento. Inclusive, hoje, mais tarde, vai ter uma live surpresa, né? Depois eu vou, no finalzinho, eu vou falar mais sobre aqui com vocês. Eu vou fazer esse workshop sobre relacionamento. E por que eu errei tantas vezes no meu relacionamento? Por que eu e o meu marido, nós separamos 4 vezes? Ficamos distantes um do outro e colhemos, e posso falar, ainda estamos colhendo consequência dessas desobediências. Porque nós não estávamos alinhados aqui, ó. As promessas que Deus tem para mim, para você, estão respaldadas na palavra. Não descumpre leis, não descumpre os princípios que Deus pré-estabeleceu para mim e para você. Deus havia prometido algo para ele, nós lemos, ele havia feito uma aliança com Abraão. Mas espera aí, Abraão tinha uma esposa, Sarai. Como assim? Não seria filho de outro a não ser da sua esposa, ele com Sarai. Daí eu volto, por a gente querer ajudar, dar o nosso jeitinho brasileiro,
dá um empurrãozinho para Deus. Eles quiseram, peraí, nós estamos ficando velhos, né? As coisas não estão acontecendo, mas eles estavam debaixo de uma aliança, debaixo de uma promessa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode se passar anos e anos, vai se cumprir. Você sabe por quê? Olha o que eu tenho entendido na minha vida. Isso é algo que eu tenho entendido na minha vida. Eu tenho promessas, eu tenho palavras liberadas sobre a minha vida que ainda não se cumpriram. Mas eu sei que se eu persistir, se eu perseverar, vai se cumprir. Pode ser que de repente eu esteja na idade avançada de Sara. Não tem problema. O que eu não posso é dar a minha ajudazinha para Deus. Você sabe por quê? Porque quando a gente ajuda Deus, ajuda sim, mais atrapalha que ajuda, né? Pensa que tá ajudando. Quando nós deixamos de lado o que Deus prometeu e eu e você exercemos os nossos planos criadas por nós mesmos, porque aquela situação foi algo que Saraí, eu imagino, matutou na sua cabeça, pensou, né? Mas ela pensou só em resolver um problema. Ela não pensou nas consequências. E muitas das vezes nós pensamos em resolver aquilo que está diante de nós e não nas consequências. Mas as consequências vêm. Aí quando elas vêm, sabe o que nós fazemos? Nós culpamos a Deus por não nos ajudar. Deus não me ajudou. Cadê Deus nessa situação? Onde está Deus que me deixou sofrendo assim? Deixa eu te falar, minha irmã, no Salmo 127:1 diz assim, ó: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O que isso quer dizer, Andréia? Que nós temos que hoje, nesta manhã, nesse início de semana, colocar Deus no centro da nossa casa, no centro das nossas vontades. Não importa o tempo que for, se vem dele, se foi algo que ele escreveu para mim, para você, vai acontecer. Espere no Senhor. O que vem da parte dele pode até demorar, mas trará para você bênção e paz, e não maldição, e não contendas, e não guerras. Cíntia, eu consegui responder sua pergunta? Coloca aí. Espera no Senhor. O que você tem gerado? Ismael ou Isaac? Isaac era o filho da promessa. Isaac era o tesouro que Deus havia separado para aquela família. Mas na iminência de vamos fazer rápido, vamos resolver essa situação, porque a gente está ficando velho. Como assim eu vou gerar um filho? Atropelamos, passamos os carros na frente dos bois. Quem está entendendo? Quem está pegando essa palavra? Quem tá pegando? Coloca aí, eu tô pegando, Andréia. Eu tô entendendo. Vamos caminhar mais um pouquinho na Bíblia? Vamos caminhar? Gente, que palavra, hein? No 17. Nós estamos em Gênesis. Nós vamos ler agora o capítulo 17. Olha lá, 17 diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu-se, e disse a si mesmo: poderá um homem de 100, repete comigo, 100 anos de idade gerar um filho? Andréia, 100 anos? 100 anos? 100 anos. É muito tempo. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, sabe o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Vou compartilhar com vocês.
filha, o que que você quer? O que você prefere? Esperar 100 anos, 90 anos, 3 anos, 10 anos no Senhor? Porque a gente viu agora que se eu espero no Senhor, pode levar o tempo que for, mas trará bênção, trará paz para minha vida, para meu coração, para minha família? Ou você prefere precipitar, gerar Ismaéis e conviver com as consequências? E aí? Olha o que a Ismael falou, hoje eu gerei muitos Ismaéis, eu também. E aí? Aí eu falei, eu entendi, pai, eu entendi. Precipitação gera maldição. Andréia, por que você está falando isso? Só porque está na palavra? Não. Porque eu também vivenciei situações que me trouxeram maldições. Deixa eu te falar, eu também estou colhendo até hoje consequências de escolhas erradas, consequências de precipitação, consequências do que a pastora Adriana falou ontem no culto, de não consultar a Deus antes de tomar as minhas decisões. Eu já vivi e eu tenho certeza que você também já viveu. Versículo 17. Vamos continuar. Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permita que Ismael seja o meu herdeiro. Aqui Ismael já tinha nascido. Depois vocês leem, tá? Tudo para trás, 15, 16, 17, para vocês entenderem, porque a gente não tem tempo, tá? Mas depois vocês leem para vocês entenderem. Olha o 19, então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Olha aí, meu Deus, Isaque era o filho da promessa. Isaac era a consolidação da aliança que Deus havia feito com Abraão. Gente, isso não está na Bíblia, isso que eu vou falar agora. Mas se fosse eu pensava assim, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? E se você continuar lendo as escrituras, você vai ver que lá na frente, até nos dias, né, atuais, a gente colhe consequências dessa desobediência, dessa precipitação. Quantas jovens nós vemos hoje em dia, minhas irmãs? Vou falar algo forte aqui agora, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Quantos jovens hoje em dia, por precipitarem, por não esperarem o tempo do namoro, o tempo do sexo, o tempo do casamento, o tempo de gerar filhos, passam o carro na frente dos bois e estão gerando consequências trágicas, porque uma criança não consegue criar outra criança. Isso foi falado na conferência da família. Casamento não é para menino e menina, casamento é para gente madura, para gente adulta. Quando casa menino, quando casa menina, quando engravida menino, quando engravida na parte da adolescência, que é tempo de descoberta, de amadurecimento, precipita isso, gera uma consequência. Tá fazendo sentido? Fala, tá fazendo sentido, eu tô entendendo, André. Quantas consequências eu gerei na minha vida por não esperar o tempo que Deus havia pré-estabelecido para todas as coisas a um tempo determinado. Quando eu atropelo um tempo, quando eu passo uma estação, isso me gera consequências. Criança cuidando de criança, casamento desfeito, família desestruturadas, e eu trato de pessoas todas as semanas com feridas emocionais graves, oriundas de passar o carro na frente dos bois.
Eu sou fruto disso. De passar o carro na frente dos bois. Casa porque não teve uma presença de um pai dentro de casa. Aí a primeira oportunidade de um chamego masculino, se entrega, vai. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse você, estaria comigo hoje, 8 horas, 8h07, se eu não me engano. Eu vou fazer uma live surpresa que eu vou te dar a oportunidade, presta atenção. Eu vou te dar a oportunidade de se blindar de situações que eu passei na minha vida. Esteja comigo hoje às 8h07, eu vou falar daqui a pouco mais sobre. E você vai entender. André, mas eu não sou casada. Melhor ainda, vai aprender a entrar nesse nível de casamento de forma certa. Foi isso que aconteceu com essa família. Meu Deus. Meu Deus. Mãezinha que estão aqui, mãezinhas que estão aqui. Nós precisamos aprender com aquilo que nós passamos, com as nossas precipitações para ensinar as nossas filhas. Hoje, o que eu não tive, eu ensino para minha filha, né? Eu falo minha filha porque ela tá comigo aqui, é Valentina, vocês conhecem. A importância de um namoro santo, a importância de esperar o momento certo. Quantas adolescentes que eu já atendi que falam, tia, agora não dá tempo mais. Agora eu não posso estudar porque eu tô cuidando do meu filho. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho uma criança. Por quê? Fruto de precipitação. Meu Deus, o tempo já tá acabando. Gente, tá fazendo sentido aí pra vocês? Que pra mim fez muito sentido esta palavra. Muito sentido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem tempo. Tem tempo. Por mais que você tenha colhido, esteja colhendo consequências da sua precipitação, tem tempo. Tem tempo. Volte-se, olhe o que precisa ser consertado na sua vida e restabeleça hoje uma aliança com Deus, falando, Senhor, eu não sei de nada, o Senhor sabe de tudo, me ajude a esperar o seu tempo. Tem tempo. Porque quantas vezes a gente erra, sabe das consequências que nós estamos colhendo, e o inimigo usa isso para nos afrontar, para nos destruir. Não deixa. Não permita. Tem tempo. Capítulo 18 de Gênesis. Olha o versículo 9, diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Repete aí, Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Ei, eu não sei qual área da sua vida você anotou aí que está estéril. Às vezes você olha e fala assim, já passou da hora de eu ter uma condição financeira melhor, já passou da hora do meu emocional estar melhor, já passou da hora para o meu relacionamento estar melhor. Eu quero declarar, pelo poder que há no nome de Jesus, não passou. Não passou. Ei, presta atenção, não é no nosso tempo, e glória a Deus por isso, porque se fosse no nosso tempo, nós iríamos fazer como Saraí, precipitar, entregar Abraão nos braços de outra mulher, descumprir aquilo que Deus prometeu e gerar consequências na nossa vida. Ei, o tempo é de Deus. E o tempo dele é muito perfeito. Andréia, mas eu tenho uma promessa sobre a minha vida, ainda não entrega. Calma, Deus ainda não me entregou, calma. Ele está te preparando. Sabe o que Deus falou no meu coração? Na semana passada, eu questionei algumas coisas com ele, ele colocou assim ao meu coração: é tempo de preparo, minha filha. Aí eu fui no culto, sabe o que o pastor falou?
Antes de você querer pegar no microfone, pegue na vassoura. Vai lavar banheiro, vai servir uma água. É tempo de preparo. Não subestime o tempo de preparo. Olha o 11. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Olha o 13, mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Olha, e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Versículo 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe? Existe alguma coisa para o Senhor? Responda aí. Existe alguma coisa para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Deus, ele vê tudo. Para finalizar, vai aí mais à frente, 21. A epígrafe do meu tá assim: o nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Você vai sublinhar isso aí: na época fixada por Deus em sua promessa. Não é na época que eu e você achamos que estamos prontas para receber. Eita glória! A promessa se cumpriu. Isaac, o filho da velhice de Abraão e Sara, mas o filho da promessa, o filho da aliança que Deus havia feito com seu pai. Nós poderíamos ir mais além, mas nós não temos mais tempo. Pode ser que você esteja esperando o filho da sua promessa. Pode ser que você já tenha perdido todas as suas esperanças. Pode ser que você tenha gerado Ismaéis e com isso tenha tido também muitas consequências. Mas eu quero declarar que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, Ele é fiel e justo para cumprir. Ande em obediência. Enquanto você espera, se aperfeiçoe, ore, entrega. Faça a sua parte. Mas eu vou pegar um gancho com o que a pastora Adriana falou ontem. Consulte a Deus antes. Consulte: Senhor, é da sua parte? Senhor, eu posso fazer isso aqui? Cure a esterilidade da sua vida. Quem recebeu essa palavra? Para quem fez sentido essa palavra de hoje? Coloca aí nos comentários. Aleluia. Ai, queria compartilhar algo aqui com vocês, mas eu não baixei a arte. Todo o devocional da semana passada está no YouTube, tá? Inclusive esse, às 2 horas, 2h30, vai ficar salvo lá no YouTube. Eu acho que eu falei tudo que o Espírito Santo me entregou para hoje. Às 8h07, se eu não me engano, nós temos um encontro, uma live surpresa. Esteja comigo. Vai fazer muito sentido para você, tá? Muito sentido para você. E eu vou te dar uma oportunidade para você que vai estar comigo lá. Amém? Ai, aleluia. Meu Deus, que forte foi hoje, né? Gente, não fez sentido pra ninguém. Deus é fiel para cumprir. Pode parecer impossível aos olhos humanos, mas como diz aquele louvor, nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo que cremos. E eu creio que todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida vão se cumprir.
e na sua também. Amém? Glória a Deus. Quem vai estar comigo hoje às 8h07 para nossa live surpresa? Coloca aí, eu vou estar. Eu vou estar. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua semana. Amanhã nós estamos de volta nessa série de cura. Eu sinto muita unção de cura. Esterilidade curada. Beijo no seu coração. Eu espero vocês mais tarde. E glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Seu Isaac vai chegar. Seu Isaac vai nascer. Assim como o meu. Eu creio. Amém? Beijo no seu coração, minhas irmãs maravilhosas, abençoadas. Até hoje, às 20h07. E aí, gera expectativa no seu coração, porque tem algo do céu para sua vida. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Aleluia.